Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo, que curte, que compartilha, que divulga, que dá a força pra gente continuar aí na caminhada literária, nesse mundão afora. Quero agradecer todo mundo que contribuiu de certa forma com a comemoração de 3 anos do podcast, que aconteceu no Teatro da Companhia Bela de Artes. Foi uma festa linda, nós recebemos a poeta Mel Duarte. Gravar com plateia no teatro é sempre gostoso. Lembrando que a gente respeitou e obedeceu todas as normas de segurança e prevenção ao Covid-19. Foi uma noite repleta de emoção, foi uma noite bonita, onde a Mel declamou, onde a gente falou sobre poesia, falou sobre literatura. Obrigado a todo mundo que ajudou, o pessoal que fez acontecer, o pessoal que patrocinou a bebida, Passo Preto, a comida, a Anitta, Padaria Artesanal. Obrigado, Gero, que cuidou da nossa transmissão ao vivo, o Joãozinho, que cuidou das nossas fotos, o pessoal da Companhia Bela, Rodrigo, Marina, a Eni também, sempre dando força, sempre apoiando o trabalho cultural aqui da cidade. Quero agradecer também o pessoal que me ajuda na curadoria do podcast, o querido Alisson, Estevão, a Lua Ferreira, minha querida Lua, o Renan Aja e a Carol Pedrosa, que está toda quinta-feira aqui apresentando a cabine do filme. Quero agradecer também o pessoal da Intrínseca, da editora Intrínseca, que sempre me manda livros muito bons, com sugestões de pauta. Quero dar o destaque para o Coronel que Raptava Infâncias, do Matheus de Moura. Logo eu vou bater um papo com o Matheus. Esse livro é fantástico, estou amando lê-lo. É a história de um coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Pedro Chavarri Duarte, eu acho que é assim que pronuncia, e ele seleciona um dos crimes que teria acontecido com base nesse coronel, para a ação dele, e conta a história. Em breve eu vou falar com o Matheus, vou falar também sobre esse livro. Quero agradecer também a Companhia das Letras, que enviou Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky, e a gente vai bater um papo aqui no Rabisco sobre o livro também, livro maravilhoso. Em breve estará no ar aqui também pelo podcast. Bom, o Rabiscos recebe hoje o criador do site jurídico Migalhas, Miguel Matos, que além de advogado e jornalista, é escritor e está lançando seu curioso e muito bem escrito livro Código de Machado de Assis. Muito curioso, muito interessante mesmo. Miguel bateu um papo comigo e se revelou uma pessoa muito agradável, uma pessoa atenta às problemáticas literárias machadianas. Apesar dele a todo momento, conforme vocês vão ouvir, dizer que não é um grande estudioso do Machado, é modéstia dele, pois ele sabe muito. Eu, particularmente, que trabalho também com direito, advogo, quem me acompanha que sabe, nunca tinha reparado o tamanho que Machado pode ser e atingir também na esfera jurídica, contando aí com centenas de personagens perambulando por seara das mais vertentes dentro do mundo jurídico, destacando inclusive o célebre Bentinho, advogado do Dom Casmurro. Bom, o que a gente percebe com a obra do Miguel é um Machado completamente envolvido com causas judiciais de alguma forma, direta ou indiretamente, onde, sem nenhuma dúvida, o habitat jurídico, ele é a casa de todas as mazelas e todas as feridas humanas, a despeito do formalismo do que muitos ainda buscam em forma de status. Acho que isso merece a menção, porque o mundo jurídico nada mais é do que um contar de histórias, em algum momento alguém dizendo quem está certo e quem está errado. O papo com o Miguel não permeou por um juridiquês exacerbado, a gente falou muito literariamente, pelo contrário, então a gente teve esse lado literário, humano e duro também do Machado, chega com empolgação por nós amantes da literatura. O Miguel ele faz umas análises pontuais também na obra de Machado, inclusive traz uma análise muito bacana sobre a história de Bentinho e Capitu, que a gente fala também a respeito no episódio, vocês vão gostar, pode anotar. É isso, o livro é uma edição linda, na descrição aqui do episódio, dá para você conhecer mais a obra e adquiri-la. Eu quero deixar um abraço especial para o meu curador Alisson Estevão, que, apaixonado por Machado de Assis, me ajudou na formulação do roteiro do programa, me ajudou nas divagações também, sempre de grande valia aqui para mim. É isso, acompanhe o episódio, ficou muito legal. E lembrando que a edição é feita por mim, eu que subo, eu que edito, eu que distribuo o programa,
E como a gente tem a limitação da distância, né, e o uso da internet, alguns pontos podem soar um pouco picados por conta da falha da conexão, e eu tento reduzi-las ao máximo para que o episódio fique o mais claro possível. Em especial, esse episódio, ao final, eu tive um trabalho de edição um pouquinho mais longo, justamente por conta dessa interferência do sinal de internet. Dito isso, espero que gostem do programa. Miguel Matos, obrigado por você estar aqui no Rabiscos, estou muito feliz de falar com você. Eu que agradeço, falar sobre cultura, sobre literatura, nesses tempos aí que infelizmente a nossa cultura tem sido tão desprezada, é muito prazeroso. Eu falo que literatura nunca foi tão resistência, né? Na luta cultural, né? Nunca foi tão menosprezada a arte em geral, então é muito bom. Cara, que livro bom o seu, que delícia de literatura. Eu sou advogado, então para mim teve um gostinho a mais. Ler o livro, entender um pouco a sua dinâmica. E por quê? Por que Machado de Assis? Por que você escolheu ele? Na realidade, assim, eu comecei esse trabalho em 2008, quando se deu o centenário de morte de Machado de Assis, né? Em geral, quando tem datas redondas assim, a gente acaba fazendo um trabalho, todo mundo acaba se enfronhando nos autores, né? E aí comecei a fazer esse trabalho e notei que tinha muita coisa jurídica mesmo no Machado de Assis. E já tinha feito uma compilação de tudo, né? Por que o Machado de Assis? Porque eu acho que é a literatura mas que abarca mais o brasileiro, vamos dizer assim. Você teve literaturas que têm tempos, né? Por exemplo, indianista, literatura moderna, mas essa é atemporânea, né? O Machado de Assis, ele está falando para a gente hoje, da mesma forma como ele falou para as pessoas ontem e vai falar no futuro, provavelmente. O Machado, ele nunca é esquecido. A gente estava falando aqui em off, grande parte das pessoas que vêm aqui, em algum momento, falam Machado, citam Machado. E Machado de Assis, ele tem fases, né? Quando ele começou a escrever, ele era um pouco mal visto, a literatura popular, depois ele tornou quem tornou com a grandeza que é. E quando você fala que consegue linkar o Machado de Assis a muitas coisas jurídicas, a princípio pode passar desapercebido, né? Eu, como advogado, também consigo ter um pouco dessa visão, mas muitos personagens do Machado são dessa área jurídica, né? E você fazendo essa análise tão extensa, por que você acha que, invertendo a pergunta, fazendo um exercício de pensamento pretérito, por que você acha que o mundo jurídico fazia tão parte do mundo de Machado? Acho que, na verdade, assim, tem um contexto que é a época, né? Você tem, naquela época, nós estamos falando aí, logo depois da independência, e o Brasil precisava, naquele momento, de pessoas, sobretudo formadas em direito, para poder fazer o arcabouço legal, as leis, os códigos desse novo país que estava nascendo, independente. Tanto é que são criadas as faculdades de direito no Brasil em 1827. Machado nasce em 1838. E aí, então, você tem um público muito grande, na verdade, que é bacharel. É o tal do bacharelismo, né? Que ainda tem no Brasil, porque você tem 1 milhão e tanto de advogados, então você ainda vivemos com esse tipo de situação. Mas o Machado de Assis acabava convivendo com muita gente ligado ao direito, né? Formado em direito. E acho que e também esses personagens são personagens fáceis, talvez, de serem brincados com a literatura. Então, Machado de Assis usava o que ele tinha lá na frente, que eram muitas pessoas ligadas ao direito, e, ao mesmo tempo, eram pessoas que dava para fazer um trabalho literário, né? Dava para fazer coisas interessantes. O Machado de Assis usa muito, né? Como você mesmo falou, são 200 e poucos personagens que eu separei que são ligados ao direito. É muita gente, de fato, é raro o conto que não tem alguém ligado ao direito na obra do Machado de Assis. E muitas vezes eles são os protagonistas, né? Os protagonistas dos contos e dos livros, dos romances, são advogados, ou são juízes, ou são ligados ao direito, ou fizeram direito, né? O próprio Bentinho, né? Figura ilustre aí. No capítulo do Machado de Assis, como funcionário público, né? A gente vê essa inclinação natural dele, né? Da justiça. E como que mais um exercício de
interpretativo pretérito aqui. Como que você acha que o Machado de Assis veria a nossa estrutura política e de justiça hoje? Essas questões são bem interessantes, assim, porque a gente acaba fazendo um exercício de falar o que o Machado de Assis pensaria, né? Ou pior, é o seguinte, é falar o que o Machado de Assis pensava, porque acontece que o Machado de Assis ele tratava tudo com muita ironia, e a ironia era uma forma de crítica, claro. Então, quando a gente lê, a gente fica tentando interpretar o que é que ele pensava. É bem difícil isso e um pouco ousado, né? Eu tenho muita preocupação, porque eu não me considero um especialista em Machado de Assis, embora tenha feito o livro. Os especialistas em Machado de Assis não gostam muito que as pessoas se metam nesse tipo de heredem por esse caminho de dizer, não, Machado era contra a abolição, era a favor da abolição. É um pouco difícil isso, mas eu tenho certeza, assim, depois de ler a obra, na minha opinião, assim, ele tinha, eu tenho certeza, na minha opinião, é um pouco estranho, mas eu tenho grande convicção de que ele era uma pessoa muito progressista, ele tinha um pensamento bem racional em relação a situações, né? Ele entendia muito bem esse conflito, esse problema dos conflitos sociais. Então, eu acho que o Machado de Assis ia ser um lutador em prol da cultura, com o maior das ferramentas que ele tinha, que era a ironia. Ele fazia isso muito bem, era muito irônico e sabia colocar... Cada vez que eu leio algumas coisas, eu fico, nossa, eu não tinha percebido que aqui ele estava fazendo uma crítica disso, aqui ele estava colocando... Então, acho que ele seria bem crítico a esse nosso atual modelo. E como disse o ministro Barroso, ele seria, no prefácio que ele faz da obra, esses mesmos que ele critica iam chamar ele de comunista, né? Então... Sem dúvida nenhuma, eu penso mesmo, né? Aliás, é um grande prefácio do ministro Barroso, né? No mundo jurídico aí que agraciou. Como que o mundo jurídico, agora falando... Você que tem um dos maiores portais jurídico do Brasil, e a gente sabe, você tem um apreço pela literatura. Eu sou advogado há 14 anos, né? Ainda estou engatinhando ainda, mas eu vejo muito no mundo jurídico as pessoas não se aproximarem tanto, pelo menos o pessoal mais novo, da literatura. Eles gostam de ler obras jurídicas, filosóficas, de sociologia, mas a literatura enquanto ficção, enquanto conto, romance, não é tão íntimo assim, apesar de ter grandes nomes jurídicos que foram grandes escritores ficcionais e tal. Como que o mundo jurídico tá recebendo a obra e que você falasse um pouco disso também, até do prefácio do ministro Barroso, que apresenta a obra assim, faz um prefácio muito, muito bonito. Como que é esse diálogo entre literatura e mundo jurídico? É uma pena, aliás, né, que nós percebemos que as pessoas estão cada vez menos lendo, né? Talvez o excesso, quer dizer, eu não sei direito, porque senão fica uma coisa meio saudosista, e não é bem por aí a ideia. Mas o fato é que com o volume de informação que a gente tem hoje, e a informação chega de várias frentes, né? As pessoas estão recebendo informações em forma de pílulas, em forma de posts, em forma de twitters, em pequenas, em migalhas mesmo. E acabam deixando de lado uma certa profundidade, vamos dizer assim. Eu não sei se isso no futuro vai ser bom ou vai ser ruim. O fato é que para escrever melhor é preciso ler. Isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo diz isso. Máxima, E a literatura, na verdade, essa literatura de ficção, na verdade, ela contém um enredo da vida. Então, no fundo, você aprende os dramas da vida ou aprende a lidar com eles através da literatura. Todos esses casos que tem no Machado de Assis, nos romances, nos contos, são dramas pessoais, muitas vezes são questões que o Machado de Assis, muitas vezes é isso que acontece, né? Ele transporta de algo que ele conhece, que ele vê, e ele vai lá e coloca na literatura de uma maneira artística. Então, você consegue visualizar, é como um artista fazer um quadro. O quadro, ele está querendo dizer alguma coisa, ele está expressando alguma situação. Você pega
dar um exemplo típico, mas Guernica, do Picasso, é a guerra espanhola, você vê aquilo e vê de uma outra maneira. Na verdade, você está vendo a mesma, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar vendo na vida real, você poderia estar vendo um quadro. Então, o que dá uma certa apreensão é que a literatura ajudaria muito os profissionais do direito, como ajudou grandes profissionais. Eu me lembro de ter... Eu tive a sorte na vida de ser muito amigo do professor Gofredo da Silva Teles, nos últimos 10 anos de vida dele. E eles, várias vezes, falavam para mim, você precisa ler literatura, não esqueça, precisa ler literatura. E ele indicava livros para ler, porque era uma maneira de melhorar o jeito de escrever e era uma melhor maneira de ver o mundo também. Então, acho que o profissional de direito deveria parar todo dia e ler um pouco de literatura. Vai ser melhor ele ler literatura do que ele ler livro de direito. Porque os livros de direito, claro, você tem uma base de livros de direito, de filosofia, de princípios. Isso tudo precisa ser lido, claro, não pode ser olvidado. Mas o prático, as questões práticas, vem uma nova lei amanhã e muda tudo. E vem outra lei e muda tudo, vem outra lei. Então, não adianta as pessoas acharem que elas precisam saber tudo aquilo. Não, elas não precisam saber tanto aquilo. Aquilo, no momento adequado, você vai lá e pega no livro e adapta, entende qual é o seu caso para aquela lei específica. Mas você só vai conseguir fazer isso e também transportar isso para o juiz, porque, no fundo, você tem que, além de entender, bem entender, você tem que também saber expressar e colocar isso. E a literatura que ajuda a fazer isso. Ajuda a contar aquilo de uma outra maneira. Por isso que, muitas vezes, a gente pega textos. Você, como advogado, você pega texto da parte ex-adversa, você fala, não estou entendendo nada que o cidadão está me pedindo aqui, né? O juiz deve fazer a mesma coisa. Eu falo assim, mas o que está acontecendo aqui? Eu era juiz de direito e ele dizia várias vezes, falando, a gente tem, às vezes, que tentar decifrar o que a pessoa está pedindo, porque eu quero ajudar a pessoa. A pessoa está pedindo, eu preciso ajudar ela a entender, eu tenho que entender o que a pessoa está pedindo. E, às vezes, ele chamava o advogado. Ele falava, o que é que o senhor quer? Explica para mim aqui. Porque eu não consegui entender. Não precisava nem peticionar. Só me explica aqui para eu poder ver o que eu consigo. Então, assim, interessante isso. Como eu consegui entender, né? É curioso isso, porque eu concordo contigo. Eu acho que a literatura ela acaba fazendo esse exercício também de a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque o direito nada mais é do que ouvir histórias, né? A gente ouve histórias e coloca ela no ordenamento. E eu fico muito pesaroso quando eu vejo colegas também que se distanciam disso, né? Eu falo que se os juízes, se os desembargadores lessem mais poesias, lessem mais romances, talvez as coisas fluiriam mais, assim, né? Saísse um pouco da bolha da academia ou da bolha também da norma pura e sem conhecer mais, né? O Machado, ele começa as suas obras muito ligado ao romantismo. E quem acompanha a obra de Machado de Assis, né, cronologicamente, a gente vê que depois ele vai para o realismo, assim. Nessa parte jurídica, dessa análise que você fez, você sente também essa diferença? Ou você acha que o Machado, nesse ponto, ele é um escritor linear? Excelente pergunta essa sua. Eu não parei para pensar dessa maneira, mas posso pensar aqui rapidamente. Uhum. Acho que as questões jurídicas sempre estiveram, tanto é que eu faço um apanhado jurídico de toda a obra, e você encontra em todos os momentos questões jurídicas. Mas, de fato, num primeiro momento, essa parte jurídica está mais romanceada também, porque ele começa com um romance, né? Ele começa, na verdade, no romance e vai para o realismo. Uhum. E no realismo ela fica mais dura mesmo, ela fica mais real, vamos dizer assim. Uhum. Num primeiro momento, bem romântica, mas a parte jurídica ela sempre teve. É interessante esse ponto que você traz. Mas ele sempre teve, tanto no romantismo quanto no realismo, ele tinha personagens jurídicos, metáforas jurídicas, questões jurídicas tratadas, né? Vamos dizer assim, é uma literatura. Ele sempre teve esse
viés jurídico, né? Esse prisma jurídico nas obras dele. Você pega, por exemplo, Helena, que é um dos primeiros romances, ele trata de um inventário, ele tem uma cláusula estranha, então essas questões sempre já tiveram lá na primeira fase do Machado de Assis. Acho que no final diminui um pouco, talvez seja uma observação interessante, porque você está trazendo isso. Acho que no final ele perde um pouco nos últimos pontos, né? Ele vai diminuindo um pouco, sobretudo no Memorial de Aires, ali ele já não tem mais esse viés jurídico. Interessante isso, né? Você tinha me perguntado antes, eu acabei me enrolando aqui, e da aceitação do livro no meio jurídico, né? Uhum. Esse foi um objetivo do livro, fazer com que as pessoas lessem Machado de Assis. Tá. Muita gente, a gente ouve, a história da Capitu, em geral você escuta isso quando fala do Machado de Assis. Que você trata, depois eu quero que você fale disso também, que você trata disso corajosamente. Vamos falar. Mas o que eu percebo é que as pessoas não leram nem o livro, muitas vezes, do Dom Casmurro, sabem da história, mas ou leram quando foram fazer vestibular, que tinha obrigatoriedade de ler lá Dom Casmurro na lista dos livros, ou Memórias Póstumas, e aquela época talvez não fosse uma época adequada, 16 anos, 17 anos, para ler essa literatura. Pode até ser, mas depois tem que reler de novo também. Concordo. Então, assim, as pessoas não leram muito Machado. Leram um conto ou outro, sabem um pouco, mas elas não sabem muito Machado de Assis, que é um escritor fascinante. Então, a ideia toda foi que as pessoas lessem Machado de Assis. E eu digo o seguinte, se a pessoa lê o livro, esse livro que eu fiz, a pessoa vai ter no final, na hora que acabar o livro, vai poder dizer que é machadiano. Porque tem tudo do Machado de Assis e a maioria das coisas que tem no livro não são minhas, são do próprio Machado. Está entre aspas. O que eu faço, na verdade, é um papel, vamos dizer assim, de edição. Eu editei o Machado, mas é um Machado. É um Machado editado. Então, ele está cortado, eu estou separando só as partes jurídicas. Então, quando você termina o livro, você fala, pô, li Machado inteiro. Li todas as obras do Machado de Assis, porque, no final das contas, eu passei por todas as obras. A pessoa lê e fala, pô, li tudo. E pode dizer mesmo, falar, já sei. Então, quando ela pegar um conto, ela vai relembrar, vai ver uma coisa aqui, vai ver. Claro que é melhor ler o livro, ler Machado de Assis. Mas fica bom ler assim, entendeu? Também. É uma boa maneira da pessoa conseguir ler o Machado inteiro. E o fato de você fazer ele por código também já dá essa instigada no profissional do direito também. Do direito, Ô, Miguel, o Machado de Assis, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E no mundo literário, eu escrevo também, tenho muitos amigos que escrevem, tenho esse programa de literatura, sempre tem uma desconfiança muito grande sobre a influência das academias, né, no mundo do quais mereciam os títulos, se há um cargo político ou não. Você tem até um texto do Sarney no livro, né, que é da Academia Brasileira de Letras. Só que a gente tem também grandes escritores, né, próprio Machado, Shakespeare, né, que vem também dentro de academias. Como que você vê essa questão? Essa questão é uma questão meio tormentosa. Polêmica. Bem polêmica. Eu confesso a você que não tenho muitos argumentos para falar, eu não sou um estudioso desse academicismo, né? dessa questão. Eu acho que o Machado de Assis, talvez ele não quis fazer uma academia que fosse que excluísse as pessoas, eu acho. E o que ele queria, na verdade, ele tinha muitas preocupações, tem muitos textos dele nesse sentido, do Brasil criar uma literatura muito própria, muito brasileira. Ele discutia isso muito, Machado de Assis foi um crítico literário bem profundo. E tem várias situações dessa, ele incentivando escritores, e ao mesmo tempo ele destruindo alguns escritores. Machado de Assis era muito duro, era um crítico bem duro. Na época era muito comum essa crítica dura. E o Machado de Assis poupava tinta na hora dele destruir um escritor, dizendo que não tinha sentido nenhum. E ele queria uma coisa que fosse nacional, bem
não fosse uma cópia das outras literaturas, coisa que a gente fazia isso muito, né? Um estrangeirismo, tinha muito isso. O estrangeirismo era uma maneira de fugir disso e tentar criar uma literatura própria, mas ele dizia que aquilo, ele fazia uma crítica àquilo, porque ele dizia que a gente não precisava estar apegado só àquilo, a gente tinha que criar um outro tipo de literatura. Eu acho que a academia cumpre um papel, eu não sei direito... fazer essa crítica, se ela exclui alguns autores ou não. Porque ela cumpre um papel de guardiã da nossa língua, né? Com o Volpe, né? Ela faz o vocabulário brasileiro, ela discute temas, então eu acho que tem um papel relevante. Mas, claro, pode ser que ela não cumpra outros papéis, né? De incentivo. Talvez não seja ela que tenha que cumprir, não sei direito, na verdade. Eu acho que só que o Machado de Assis tinha esse espírito de associativo muito grande. Ele já tinha tentado fundar outras associações, já tinha feito parte de várias associações. Então, essa era uma das características do Machado, esse espírito associativo, né, de estar num grupo. É curioso isso. Até ele era uma figura... e ele era uma figura... Exatamente, para ser aceito. Ele era uma figura muito introspectiva na vida pessoal dele, e na vida literária ele queria fazer parte de grupos. É curioso isso, essa dualidade, é mais uma dualidade do Machado de Assis, né, que são várias. Ele sendo negro também, assim. Quando eu vi a obra, eu te achei corajoso no sentido, falando um pouco agora desse ponto, no sentido de a gente estar numa sociedade muito inflamada, né? A sociedade que está sempre brigando e tal. Nós temos os protestos, principalmente dos bolsonaristas hoje contra o STF e tal, e você coloca na sua obra 2 nomes políticos, né? Tanto o ministro Barroso, né, do Judiciário, quanto o Sarney, que, gostem ou não, foi um nome importante da política nacional. Você teve algum receio disso, das pessoas olharem torto, ou das pessoas já julgarem por conta dessa polarização que está enorme? Porque você lendo os 2 textos, você fala, não, ok, está estritamente literário, apresentação da obra, falando da obra, mas não dá um pouquinho de medo, de falar, nossa, será que as pessoas vão já olhar torto para minha obra, quem gosta, ou quem gosta vai... Você teve essa preocupação ou não? Foi uma coisa que... Veja, eu não tive nem um pouco essa preocupação. Eu acho que se a gente tiver esse tipo de preocupação, assim, está fazendo um livro para ser jogado fora rápido, porque o presidente Sarney, se a gente fizer esse tipo de avaliação, você está julgando uma pessoa agora, né? E num momento, né? Ou julgando antes, ou julgando... O presidente Sarney, ele é o decano da Academia Brasileira de Letras, e ele tem vários livros, ele é um escritor de certo renome, até fora do Brasil. No Brasil até não tem também uma grande divulgação, mas por essa questão política, as pessoas acabam tendo, às vezes, certos preconceitos. Mas ele é bem conhecido fora do Brasil como escritor. Então, assim, eu não tive preocupação nenhuma. E eu queria alguém da academia, porque o Machado de Assis tinha esse espírito. E queria, sobretudo, alguém do Nordeste, porque o Machado de Assis também tem vários personagens, são do Nordeste, tem muito disso. Então, para mim foi um prazer muito grande, o presidente Sarney foi muito simpático fazendo a apresentação do livro, e eu fiquei muito agradecido. Quanto ao ministro Barroso, porque também eu queria alguém do Supremo, alguém ligado ao direito, né? O ministro Barroso, acho assim, eu sou um admirador muito grande do ministro Barroso. No Migalhas a gente sempre foi, eu sempre tive contato grande com ele, e eu queria muito que ele fizesse, porque Machado de Assis, o livro é sobre o aspecto jurídico do Machado de Assis, então tem essa questão jurídica, e o ministro Barroso tem uma visão também muito progressista, eu acho, muito, muito parecida com o que o Machado de Assis foi naquela época, tentar tratar de temas progressistas sem precisar ser panfletário, vamos dizer assim.
Machado de Assis fazia isso. Então, é curioso. Receio nenhum, assim, esse receio hoje dessa polarização, né, dessa briga, eu não tive receio nenhum e sou muito grato aos dois e agradecido mesmo. Acho que o livro vale pela prefácio e pela apresentação. A obra ficou muito completa. Eu falo dessa questão, Miguel, até porque ela é sempre trazida aqui no Rabisco, sabe? A gente tem, de um lado, um Machado que é extremamente popular, um escritor negro, né? E quando a gente nota, né, é uma preocupação dos escritores que vêm aqui falar da academia, da influência política, porque a gente teve até campanha com a incrível, maravilhosa Conceição Evaristo, para ela representar uma mulher negra na academia também, né, de ter esse tom elitizado, né, de ter esse tom elitizado na literatura e rebaixar, de certa forma, pessoas que estão produzindo pra caramba também, mas não têm os privilégios, não têm os contatos, mas são tão talentosos quanto, assim. Então, eu gosto de ouvir, eu gosto de falar também, e quando eu estou em contato com os escritores, eu sinto sempre que é uma preocupação, sabe? É uma preocupação em colocar as pessoas que verdadeiramente estão produzindo, né? O pessoal da periferia e o pessoal que está em voga. E a despeito dessas polarizações que a gente falou, eu acho que é sempre bom a gente ouvir, né? E conversar sobre isso disciplinarmente, educadamente, né? E não ficar naquela gritaria. Então, eu acredito que em algum momento você agora que está lançando a obra, em algum momento isso pode acontecer, né? Ter essas discussões, e eu acho ela saudável e madura. Não daquelas pessoas anônimas da internet que tem um avatar e ficam xingando o tempo todo, mas de pessoas que de fato leem a obra e entendem a obra, né? Você tratou, mudando de assunto agora, para a gente falar um pouco do livro, você chegou a tratar do grande tema polêmico e já demasiado discutido da traição da Capitu, né? Como que foi isso? Como que você quis abarcar isso e falar disso desse modo tão singular que você fez? O que aconteceu foi assim, eu lendo o livro, né, claro que essa questão, de novo eu vou relembrar que os machadianos, até os especialistas em Machado de Assis, eles nem gostam de tratar desse tema. Uhum. E isso diminui a obra do Machado de Assis. Uhum. Porque tem tanta coisa e importante, né? Há um detalhe que acaba sendo meio noveleiro, assim, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, acho que o próprio Machado de Assis, de novo aqui tentando achar o que ele pensava das coisas, Machado de Assis não iria achar ruim que as pessoas estivessem discutindo ou popularizando a obra dele por um aspecto que talvez fosse pequeno, mas, na verdade, é uma maneira de popularizar. O escritor, Machado de Assis, sofria com isso também, de colocar o livro, de tentar vender o livro, de divulgar o livro. Machado de Assis ficava numa luta para fazer isso. E dá para perceber isso nas cartas, percebe ele tentando divulgar o livro dele. Quando ele, quando a gente lê os jornais da época, dá para perceber isso, ele mandando o livro para alguém para poder divulgar, ele tentando aparecer. Então, assim, essa luta do escritor que você acabou de dizer, ela já era de uma própria Machado de Assis. O Machado de Assis ele teve sucesso na vida dele. Ele não foi um escritor em vida despercebido, mas ele lutou para isso também com dificuldades, né? Ele tinha muitas dificuldades, inclusive, mas ele conseguiu ir superando. De algumas maneiras, ele foi superando. E também, acho que por conta do próprio brilho dele, ele conseguiu ser descoberto, vamos dizer assim. Bom, enfim, mas na hora que eu li o livro, Dom Casmurro, eu me atentei para isso também e fui lendo com esse aspecto, além de separar as partes jurídicas, Bentinho era um advogado, e lendo sobre esse aspecto, o aspecto jurídico, e pesquisando e procurando também essa traiu ou não traiu, né? A solução da dúvida, eu chego a dizer que não tem dúvida alguma hoje. Esse assunto está encerrado na literatura brasileira. Nós podemos pular para o próximo. Traiu, então. Está encerrado. Traiu totalmente, não há dúvida alguma que traiu. O que acontece?
Posso me adiantar aqui? Pode. O que acontece é assim, obviamente o Bentinho, todo mundo vem me perguntar, não, mas o Bentinho era narrador, ele faz tudo, deixa tudo escondido, ele não... De fato, veja, se a gente for analisar dessa forma, a gente vai estar esquecendo que o livro foi escrito por uma pessoa, o Machado de Assis. Uhum. Machado de Assis que escreve o livro. E ele faz o Bentinho não assumir essa traição em algum momento, claro, porque ninguém se assume traído. O fulano não põe uma placa, fui traído. Ele não escreve, ele começa, fui traído, começa a primeira linha do livro. Não, ele vai deixando pistas e contando a vida dele. Uhum. E contando a vida dele, ele vai contando, teve esse problema, aconteceu tal coisa, eu olhei lá, eu tinha ciúme dela. De fato, se o Bentinho era um neurótico, mais um motivo até para ele ter sido traído. Então, assim, ele era uma figura estranha, cismada. Uhum. Então, assim, ele foi traído. Antes de eu dizer onde está a chave do negócio, é importante fazer uma colocação. É uma colocação para contemporaneidade. Essa discussão, se ele foi traído ou não foi traído, do ponto de vista social, ela não tem sentido nenhum mais. Porque traição é uma coisa absolutamente normal. Uhum. A vida é feita com isso. E eu não estou querendo julgar a Capitu aqui. Porque ela foi uma adúltera. Não, longe disso. Nós estamos tratando da questão literária. Uhum. Então, um momento no livro, e isso transparece de uma maneira clara. É só essa questão. Eu até começo o livro, esse capítulo sobre isso, dizendo que desde 2005 não é crime mais no Código Penal o adultério. Uhum. Veja, era um absurdo. No Código Penal, crime. Com esse Código Penal, o adultério, né? Tinha era pena. Absurdo, né? Óbvio que era um tipo penal anacrônico que ainda estava subsistindo. Mas, enfim, isso não, já há muitos anos não tinha nenhum caso de correndo na justiça. Porque era uma lei que já não servia para mais nada, mas ela estava no Código Penal. Enfim, então não tem mais esse sentido criminal, vamos dizer assim, social. A questão é literária mesmo, no momento que está. Para mim fica muito claro. Tem um capítulo, que é o capítulo 113. Veja, até o número é engraçado. Mas chama Embargos de Terceiro. O que acontece nesse capítulo, que é uma chave, é o seguinte. O Bentinho diz o seguinte, ele diz que poucas vezes foi ao teatro, sozinho. 2 vezes apenas. Nesse dia específico, ele tinha comprado o ingresso e a Capitu estava, ele tinha que cumprimentar uma pessoa e a Capitu estava com dor de cabeça. Veja, aqui tem uma pista, dor de cabeça. Dor de cabeça, quando a gente diz, tem uma piada, né, que a mulher está com dor de cabeça, vira para o lado. Veja, essas expressões, elas não são expressões modernas, são expressões bem antigas. Então, isso era um sinal que ele já estava dando uma pista, dor de cabeça. Era um fingimento dela aqui que ela não queria. Ele vai ao teatro. Só que ele vai ao teatro e volta muito rápido. Na hora que ele volta, diz o Bentinho, encontrei com o Escobar na porta do corredor. Quero crer que é na porta do corredor de entrada da casa dele. Não era na porta do corredor dentro da casa. Mas ele chega e encontra o Escobar na casa dele, à noite. Veja, isso aí devia ser 8 horas da noite. Não era comum isso no Rio de Janeiro. Em vários contos do Machado de Assis, ninguém vai à casa de alguém sem avisar. Você manda um menino, eles tinham isso, manda um recado para um menino, esse menino vai lá, fala, você fala, eu vou tal horário, não tinha telefone, né? Então, vou visitar, e ficava esperando, posso visitar você? Então, o menino voltava com o recado. Isso era muito comum nos livros do Machado de Assis, tem aos montes. Então, ninguém é na casa de ninguém fora de horário. Esse é um dado muito interessante. Então, aparece lá o Escobar. O que o Escobar queria tratar com o Bentinho? Ele queria tratar de uns embargos de terceiro. Bentinho era advogado. E o Escobar era um empresário, era um comerciante, conhecido e com até bem de vida. Era um bom comerciante. Tratar de um incidente que tinha tido nos embargos de terceiro. Para quem não é do meio jurídico, o embargo de terceiro, você bem sabe, é um recurso que um terceiro usa, né, como o próprio nome diz, para tentar entrar num processo que está sendo discutido alguma coisa e ele reclama a posse daquilo que está em discussão. Ele entra com uma medida judicial que chama embargo de terceiro. Bom, ele
entrou, né? Ele disse que o Escobar queria tratar disso, mas ele explica logo que o que o Escobar queria não tinha sentido nenhum, não tinha lógica. Era uma coisa, era uma questão irrelevante, a importância que ele estava dando para aquilo. E o Bentinho acha estranho que ele veio tratar de um assunto que era tão irrelevante. E quando ele vai falando, Bentinho diz que o Escobar ficou olhando para ele de uma maneira meio desconfiada, assim, estava um pouco preocupado. Então, veja, ali já tem até uma cena. Assim, pegou ele no flagra, sabe? Assim, está bem claro isso. Depois, o Bentinho vai falar com a Capitu e a dor de cabeça dela já tinha passado. Assim, era curioso. E ela explica para ele explica para ela que achou estranho o Escobar ter ido aquela hora na casa dele para tratar de uma questão que não tinha motivo nenhum. E aí mais um dado interessante, é a própria Capitu que defende o Escobar, diz, ele devia estar preocupado com isso, tudo bem. Assim, então, assim, esse fato estranho é bem curioso no livro, mas não é só isso que prova a traição. O Machado de Assis usou deu um nome de embargo de terceiro para um capítulo, A Mão e a Luva. Naquele capítulo não se tratava de um instrumento jurídico, ele não tinha, embora tivesse advogados também no livro A Mão e a Luva, era um terceiro tentando a posse, entre aspas, da Guiomar, que era a personagem que ele estava disputando. E já havia um outro tentando conseguir a Guiomar. Então, assim, na verdade, era uma metáfora. O Machado de Assis não ia, como a gente bem sabe, a ironia dele, a forma como ele escrevia, ele não iria colocar gratuitamente um embargo de terceiro e uma questão jurídica à toa nesse livro, num livro tão especial, que demorou anos para ser feito. Esse livro demorou 7 anos para ser produzido. Não ia fazer uma coisa tão simples assim. Os livros do Machado de Assis têm muitos segredos ainda para serem revelados. Esse está sendo revelado agora. Eu tenho certeza que outras pessoas vão descobrir ainda muita coisa do Machado de Assis. Uhum. Mas esse, é óbvio que ela traiu. Aqui o Machado de Assis coloca a chave. Se for ler, são 3 capítulos. Depois são embargo no terceiro, um outro que chama Dúvidas sobre dúvidas. Embargo de terceiro, em que se explica o explicado e dúvidas sobre dúvidas. Pronto, esses 3 capítulos estão em sequência. Me parece até que foram colocados depois que a obra acabou. Ele termina a obra e vai lá, vou encaixar aqui um segredo. Pronto, ele coloca e encaixa o segredo, porque esses 3 capítulos não têm nada a ver com o livro mais. Nem antes, nem depois. São 3 capítulos colocados. Então, aqui tá, na minha opinião, o segredo do livro do Dom Casmurro, e eu acho que encerra essa dúvida. Por isso que eu digo, vamos passar para a próxima. Eu estou curiosíssimo para saber o que os machadianos que acompanham o Rabiscos vão me falar sobre isso. Vai ser curioso saber. Não, o que as pessoas dizem muitas vezes é assim, olha, o segredo do livro era deixar a suspeita no ar e deixar essa dúvida que cada um interpreta do seu jeito. Eu discordo. Porque, veja, isso, se você não pensar que o Machado de Assis dava opiniões bem fortes, o Machado de Assis dava opiniões bem fortes, ele deixava as opiniões no ar, mas elas eram bem fortes. Ele não ia deixar de dar a opinião dele sobre a traição. Ele deu a opinião dele, ele disse, a traição está aqui, eu estou deixando a prova aqui. Era uma ironia que ele disse. Ele não era neutro, né? É engraçado você falar até da Mão e da Luva, porque você pega a Mão e a Luva e o Dom Casmurro, tem um salto de 20 anos, né? Você vê até os estilos, quando você fala do capítulo Embargo de Terceiro, você vê até o estilo, né? Aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Do romantismo e do realismo, assim. Mas eu adorei muito esse jeito que você analisa a obra e coloca como um bom jurista que é também, essa análise minuciosa, aqui estão os elementos, né? E defende isso, né? Como um bom jurista também, né? Você fala, tá aqui tô afirmando e tô zerando esse assunto.
O livro tem muitas outras coisas interessantes. Por exemplo, tem um caso de corrupção pública, um governador que deu uma citação para um parente, tem um caso de corrupção no judiciário, tem caso de feminicídio, que o Machado de Assis tratou, tem 2 casos muito interessantes de violência doméstica na obra, 2 contos em que mulheres eram agredidas pelos maridos. E eu digo que o Machado de Assis não trouxe isso à toa, ele trouxe isso para fazer uma crítica a essa situação. Então, assim, são questões que são atuais até hoje e que já estavam na obra do Machado de Assis e que às vezes a gente não tinha reparado para isso. Eu acho que é um excelente treinamento, assim. E aquilo que você falou das pessoas lerem Machado muito cedo é pura verdade, porque a obra que você fez ficou muito completa, ela ficou até extensa, mas é um extenso suave, vamos dizer assim, porque ela não está pesada de ler, ela está com uma leitura fluida. E para as pessoas até que não são da área jurídica, conseguem entender aonde que você está chegando, né? E talvez se a gente não é ideal a gente ler o Machado com 15, 14 anos, 16 anos, pré-vestibular, talvez o aluno de direito entendendo isso, porque quando o aluno de direito ele entra, ele é bombardeado por filmes jurídicos, né? Tem um grande escritor, John Grisham, que tem uma porrada de livro jurídico, romances, né, que se passam em ambientes jurídicos, e o mundo jurídico é muito fascinante, né? Então, geralmente a gente vê o contrário, você pega elementos jurídicos e cria uma história. E o que eu acho que merece muito mérito seu, Miguel, é fazer o inverso, assim, fazer essa análise do Machado, que é um escritor completamente clássico, né? Ame ou odeie, mas está sempre falado, está sempre nas rodas. Eu acho que você faz isso de um jeito muito bacana, né? Eu nunca tinha visto. Eu entrevistei recentemente aqui no Rabiscos o Almeida Júnior, que ele fala sobre Machado de Assis também, ele cria um Machado de Assis, um cara meio ruim, assim, um cara meio... Ele faz uma ficção, claro, mas ele conta a história do Machado de Assis de um jeito muito... como se ele fosse uma pessoa muito ruim, um homem que odiava o Machado de Assis, chama o livro. Então eu acho curiosíssimo esse modo com que essa atmosfera que o Machado tem, essa coisa que todo mundo quer saber mais, parece que ele tá também na literatura, mas ele também tá nos tabloides, assim, ele tá também na vibe de falar sobre elementos da vida pessoal, porque como ele não deixou uma autobiografia, tem pouquíssimas fotos, né? Eu acho que isso é mérito seu mesmo, assim, acho que você conseguiu. A obra, ela é muito boa nesse sentido, assim. E a gente tem um quadro aqui no Rabiscos que a gente pergunta para o entrevistado as suas inspirações literárias, né? A gente chama na sua estante e já que a gente falou do universo literário, queria saber um pouco o que tem na sua estante, o que você lê, o que você está lendo e como que você fala sobre isso. Boa pergunta. Eu gosto muito de biografia, né? Leio, gosto de conhecer os personagens. Então, assim, eu leio muita biografia. Interessante isso, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto sou fã bastante. E, na verdade, assim, em literatura, eu gosto de ler muita literatura brasileira. Eu leio muito pouco literatura estrangeira, porque como eu não leio bem em inglês ou francês, eu não gosto de ler pela pena de outras pessoas que traduziram. Entendi. A não ser o Machado de Assis que traduz até Os Trabalhadores do Mar, Victor Hugo. É interessante, mas a gente percebe o Machado de Assis. Você percebe o tradutor. Então, eu gosto de ler essa de Queiroz, gosto de ler... Eu li a obra do Euclides da Cunha, que eu gostei bastante, algumas coisas, né? Claro que o Euclides da Cunha tem coisas difíceis, mas é interessante ler. Zé de Alencar, eu li bastante coisa. O Camilo, a Luísa Azevedo, esses autores que são os autores clássicos brasileiros, né? Entendi. Bacana, você curte os clássicos. Literatura padrão mesmo. Isso é legal, é bacana também. Cara, obrigado pelo papo, que delícia de papo. Adorei falar sobre Machado com você, adorei sua obra e gostoso saber como que você estruturou ela, o que você pensa, como que você articula. E assim... Rabisco está de porta aberta, a gente falar sobre literatura, como a gente falou no começo, é difícil, a gente está aqui há 3 anos tentando resistir e continuar um trabalho que é um trabalho árduo, a gente não tem, né, patrocínio, a gente não tem nunca esse lado
protegendo a gente, então a gente junta entre nós mesmos e a gente faz a festa. Obrigado por você estar aqui, obrigado pelo papo e a casa é sua. Parabéns, Tadeu. Realmente eu vi vários podcasts, achei sensacional e você está de parabéns aí, um grande lutador aí em prol da literatura brasileira. Parabéns. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, Juscelio, obrigado pela ponte, pela mediação aí. Logo, logo tá no ar, pessoal de casa. Lembrando que às quintas-feiras a gente tem Cabine do Filme com a Carol Pedrosa e às terças o papo é sempre literário comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite.